Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao nosso vídeo número 5 da trilha de setup do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para instalar o B-Server, beleza? Antes de instalar o B-Server, a gente precisa entender o porquê, né, e algumas funcionalidades dele, legal? Primeiro, o que é o B-Server? É um requisito base para qualquer ambiente Banner. Sem B-Server, o sistema Banner não vai rodar. Também é conhecido como Banner Server ou Super Server. É um serviço do Windows e ele é responsável por fornecer todas as funcionalidades básicas e centralizadas aos sistemas Banner. E ele é um servidor de aplicação. Servidor de aplicação, para quem não sabe, é um servidor com alguns serviços, né, de forma centralizada para as aplicações em geral. Também conhecido como middleware. Beleza? Só um spoilerzinho aqui para vocês. Quais as funcionalidades do nosso B-Server? Primeiro, as informações de acesso ao banco de dados, né, são centralizadas, ou seja, eu não tenho connection string, eu tenho um serviço que me provê essa conexão. Autenticação dos sistemas da Banner, monitoramento e execução dos agendamentos, distribuição dos binários e DLLs dos sistemas Banner, ele faz essa atualização automaticamente e ele cuida do repositório de dados, né, de documentos, desculpa, o nosso BDoc, que é criptografado e protegido. Aqui abre um parênteses rapidinho, nós vamos falar do BDoc mais à frente, tá? Beleza? Então vamos lá? Aqui eu tenho a minha máquina de treinamento. Eu já chamei aqui os meus serviços do Windows. Percebam que não tem nada rodando. Se eu der um F5 aqui para atualizar, não existe nenhum serviço da Banner rodando. Eu também chamei o meu visualizador de eventos aqui. Se você não sabe para que eles servem e como eles funcionam, eu vou deixar aqui em cima um link para um vídeo explicando rapidamente os conceitos envolvidos neles. Beleza? Vamos lá instalar o nosso B-Server então? A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o Microsoft SQL Server Management Studio para que eu possa conectar na minha base de dados. Bacana? Deixa ele abrir aqui rapidinho. Ele vai fazer a autenticação, vai solicitar a autenticação. E no momento da autenticação, eu quero fazer alguns comentários para vocês que são bem importantes. Legal? Vamos só esperar um pouquinho. Aí, terminou de pensar. Beleza. Primeiro de tudo, o nome do servidor, ou seja, onde está rodando a instância do serviço do SQL Server. Neste caso, ele está rodando aqui na minha máquina, BNU V Danton Tech, e ele se chama SQL Server Express. Legal? Quem é que vai fazer a autenticação? Eu vou autenticar como usuário do servidor, porque quando ele for instalado, eu botei uma senha lá, SA Banner. Legal? Mas eu também poderia autenticar, por exemplo, com o Windows. Em alguns clientes a gente usa a autenticação do Windows. E aí existe um super usuário que tem esses poderes para acessar a base de dados. Bacana? Então, vou conectar. Ele conectou, beleza. E aqui eu vou então abrir minha databases. Se você olhar bem, a gente não tem nenhuma base de dados criada. E eu vou então criar aqui a minha base de dados do B-Server. Então, new database. Vamos lá. Nome da database, B-Server. Legal? Nada mais justo que a gente colocar o nome da database de B-Server. Para que serve isso? Serve para o B-Server salvar as informações pertinentes às funcionalidades dele mesmo. Legal? Ele tem que ter um repositório de dados, um lugar para armazenar isso, então ele usa essa base de dados aqui. Uma coisa muito importante, pessoal, que você não pode esquecer é aqui nos options, na seguinte opção, ANSI null default e botar true e ANSI nulls enable botar true também. É muito importante que você faça essa configuração, senão o comportamento do B-Server não vai ser legal, ele não vai fazer o comportamento esperado. Bacana? Feito isso, a gente vai criar a nossa base. Se eu expandir ela aqui, nós vamos ver que não tem nenhuma tabela dentro dela, nenhuma tabela criada. Legal? Quem vai criar essas tabelas agora aqui dentro é o serviço do B-Server. E como é que a gente faz para rodar o B-Server? Primeiro, eu vou abrir aqui um prompt de comandos em modo administrador. Então, eu digito ali CMD no Windows iniciar, botãozinho direito, executar como administrador. É muito importante que você execute o prompt de comandos em modo administrador, senão o B-Server não vai ser instalado. Lembra, nós estamos mexendo em serviços, instalando serviços que são coisas nas entranhas do Windows. Então, é muito importante que a gente tome certos cuidados aqui. Legal? Principalmente executar as coisas em modo administrador, senão eu não vou ter acesso a essas preferências. Então, sim, abrir aqui um prompt de comandos. E agora eu vou navegar para a pastinha onde eu instalei as ferramentas da Banner. Se você não sabe como instala e que ferramentas são essas, eu vou deixar aqui em cima um link para um vídeo explicando quais são essas ferramentas e como instala.
Beleza? Então, eu vou mudar para onde? Eu vou mudar lá para minha pastinha Banner. Dentro da minha pastinha Banner, eu tenho uma pastinha chamada Ferramentas. E dentro da pastinha Ferramentas, a gente tem uma pastinha chamada Bserver, que foi onde a gente instalou o Bserver anteriormente. Instalou não, né? Copiou os arquivos lá do nosso Pegasus, ou, no caso de alguns clientes, da pasta Ferramentas lá do auto-install do produto. Lembra? E agora aqui, se eu listar os arquivos, eu vou ver que eu tenho um Bserver executável. E eu vou executar esse cara aqui, passando um parâmetro de instalação para ele, para que a gente possa executar. Legal? Então, Bserver, espaço, tracinho, install. Esta linha de comando vai fazer a instalação do Bserver. Beleza? Dou um Enter aqui e neste momento ele vai executar em modo de instalação, vai fazer alguns registros no Windows e vai pedir aqui para que eu faça as configurações da base de dados. Qual é o driver que a gente vai usar? Atualmente a Banner suporta o Oracle, o Microsoft SQL Server e o Postgres. Legal? Nós estamos rodando aqui Microsoft SQL Server, então eu vou selecionar aqui o Microsoft SQL Server. E qual é o tipo de acesso que a gente vai dar? O tipo de acesso é o ADONet ActiveX Data Objects for .NET. E agora aqui a gente vai fazer as autenticações. Poderia ter autenticação integrada do Windows, se eu tivesse aquela ideia de ter um usuário específico para isso, beleza? Neste caso eu vou usar a própria autenticação do SQL Server. Lembra? Qual é o nome do usuário? SA. Qual é o password? Aqui na Banner, Banner. Como a gente está fazendo aqui no ambiente para desenvolvimento Banner, eu vou usar os padrões aqui da Banner. Legal? Qual é o servidor que a gente vai usar? Neste caso, tem uma dica para vocês. Vou lá no SQL Server, né? Management Studio. Venho aqui, ó, onde está rodando a minha instância. Dou um botãozinho direito, venho em propriedades e aí eu pego este endereço aqui, ó, e dou um Ctrl C. E aí não tem errada. Opa! Venho aqui, colo este endereço aqui. Não tem errada. E qual é o nome da base de dados que eu vou rodar? Lembra que a gente agora há pouco criou uma base de dados chamada Bserver? Então, Bserver. E agora eu simplesmente mando executar. No momento que ele executou, se eu for lá em serviços, dar um F5 para atualizar, eu vou ver aqui que já apareceu o Banner Server como um serviço disponível aqui na minha guia de serviços. E agora a gente vai fazer a configuração do Bserver e a instalação, rodar ele para vocês verem o que ele vai fazer lá no nosso base de dados. Legal? Botãozinho direito, no Banner Server eu venho em Properties. E no Properties eu vou em Logon e aqui eu vou dar as permissões de superusuário para esse serviço. E qual é a conta que tem permissões de superusuário? Em alguns clientes existe um usuário específico para isso. Neste caso, o próprio usuário da máquina, no caso sou eu tenho privilégios administrativos sobre a minha máquina. Então eu vou colocar o meu usuário aí. Vocês precisam colocar o usuário de vocês, que provavelmente é o superusuário da máquina. Então onde está aqui? A conta é Banner /danton.franco. Esse é o meu usuário. E agora aqui eu vou colocar minha senha. Vamos lá. E vou aplicar. Neste momento, o Windows vai dar um aviso aqui, ó. Esse serviço recebeu o direito de fazer logon como usuário, né? Esse usuário, superusuário aqui, no meu serviço. Ok, beleza. Venho aqui no geral, verifico se está automático a inicialização dele, porque quando o meu Windows reinicia, eu tenho que subir o sistema, o meu Bserver, então ele está automático e agora eu vou iniciar o meu serviço. Neste momento, eu inicio, o serviço está rodando sem problema nenhum. Agora, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu aqui na nossa base de dados? Vou dar um F5 aqui para atualizar. Olha lá, tem um monte de tabelas criadas. Quem criou essas tabelas foi o serviço do Bserver. Se elas foram criadas, o serviço está instalado e funcionando perfeitamente. Então, elas são usadas para armazenar os dados que o Bserver vai usar para distribuir aí para os sistemas da Banner. Bacana? Então, a parte do setup de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é importante que você deixe seu like aqui embaixo, deixe seus comentários. Isso é muito importante para a gente cada vez mais melhorar a qualidade do nosso trabalho. E eu conto com vocês nos próximos vídeos. Tem muita coisa vindo por aí, hein? Um abraço, tchau!